pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de análise de custo, volume e lucro. Primeira parte foi ponto de equilíbrio. Segunda parte, margem de segurança e grau de alavancagem. Não que esse assunto seja dividido em partes, não. Mas é só para que a primeira não ficasse tão grande e ficasse muito assunto para a gente discutir numa aula só. O custo, ele ajuda no planejamento, ele é crucial no planejamento e na tomada de decisão. Você precisa ter noção firme, precisa dos custos, para você poder fazer um planejamento e daí então tomar sua decisão. Com isso, dentro desse custo, volume e lucro, os assuntos são ponto de equilíbrio. Para o ponto de equilíbrio eu preciso da margem de contribuição e aí eu tenho a margem de segurança e a alavancagem operacional. Isso interfere em que no meu planejamento? Quando eu mexo, eu vou fazer o quê? Aumentar ou diminuir a quantidade produzida, eu vou mexer no preço de venda, aumentar ou diminuir o preço de venda, tá? Tudo isso são informações, são ferramentas que dão subsídio ao gestor da empresa para tomar as decisões necessárias. Na tomada de decisão, a gente precisa saber se você vai fabricar o produto ou partes dele ou vai comprar pronto, produto pronto ou etapas dessa fabricação pronta, tá? Você vai saber se você vai introduzir um produto novo ou você vai retirar algum produto, ok? Você vai aumentar, diminuir o preço a depender do mercado, é claro, eu sei que depende do mercado, mas a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai mexer no preço, tá? Você vai aumentar ou diminuir, vai expandir ou não a sua empresa. Tudo isso são decisões que devem ser tomadas com base em informações reais, tá? E aí, o custo, volume e lucro te dão ferramentas para que você possa decidir enquanto gestor, tá? O planejamento facilita a elaboração dos orçamentos, planeja o lucro que você quer decidir, que você quer ter. Você vai até falar assim, eu queria uma determinada margem de lucro. Eu consigo essa margem de lucro, sim ou não? Eu consigo essas informações fazendo essa análise, tá? Como é que eu faço para reduzir meus gastos? São necessários redução de gastos? Reduzir gastos sempre é necessário, mas assim, às vezes os gastos são tão enxutos que não tem mais para onde diminuir, só em completa necessidade mesmo, porque já vai comprometer até a qualidade do serviço, tá bom? E o controle, facilita o controle orçamentário e permite a realização de orçamentos flexíveis. Então, tudo isso são informações importantes para a tomada de decisão da sua empresa. Vamos falar sobre margem de segurança. O que é margem de segurança? É o nível entre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Só relembrando, é aquele que não te dá nem lucro nem prejuízo, ok? O ponto de equilíbrio básico. Entre o ponto de equilíbrio e a capacidade máxima da sua empresa. Digamos que o ponto de equilíbrio seja 10 e a capacidade máxima é de 50. Então, a margem de segurança é um nível que está entre esses dois extremos, ok? Eu posso determinar essa margem de segurança pela quantidade, tá aqui, ou pelo valor financeiro, tá? Utilizando essas fórmulas. Então, fórmulas a gente já não decora mais, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nível de produção normal menos o ponto de equilíbrio. Se for em relação ao dinheiro, eu vou pegar o nível de produção normal, mas em relação ao dinheiro, e aqui o nível de ponto de equilíbrio em relação ao dinheiro. Então, qual é a diferença entre um e o outro? É que você está usando quantidade e aqui você está usando valor financeiro. O indicador dessa equação que deve ser observado é quanto menor a razão, maior o risco de se atingir o ponto de equilíbrio. O que significa isso? Que quanto menor a razão, maior vai ser a possibilidade de você chegar àquele nem lucro nem prejuízo, e ninguém quer isso, tá bom? Porque o ponto de equilíbrio é como se fosse a base. Menos do que isso é prejuízo. Então, eu nem considero a gente atingir menos do que o ponto de equilíbrio. Um exemplo, porque aí é a melhor forma que a gente tem de trabalhar, tá? Eu tenho o custo fixo já pré-determinado, eu tenho o ponto de equilíbrio já pré-determinado, tá? Eu calculei aqui a margem de contribuição,
tá? O nível de produção normal, a normalidade, eu já tenho aqui. O preço de venda, a receita, como é que eu consegui? Aqui agora parte pra gente resolver, né? A receita total, como é que eu vejo o valor da receita total? Que receita total de produção é essa? É quando eu pego a produção normal vezes o preço de venda, tá? É a mesma coisa, eu posso ter a receita do ponto de equilíbrio. Então, eu sei qual é a receita normal e qual o ponto de equilíbrio. Como é que eu vou fazer isso? Se for em valor financeiro, tá aqui, ó, em dinheiro, tá aqui, eu vou pegar receita normal menos ponto de equilíbrio, essa é a minha margem de segurança. Se for em quantidade, eu vou pegar a quantidade normal, quantidade de ponto de equilíbrio, tem um valor em quantidade. Tá, tudo isso eu quero transformar em percentual, porque dinheiro é complicado, mas percentual todo mundo entende. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor em dinheiro, vou dividir pela quantidade normal, pelo valor em dinheiro normal, que é tudo em dinheiro, certo? E vou multiplicar por 100 para transformar isso em percentual. Então, a margem de segurança desta empresa com essas informações é de 20%, ok? Tá, 20% de quê, Sara? 20% do nível de produção normal. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos calcular lá. Eu tenho 125 unidades, 20%. Então, deu exatamente 25 unidades. Então, essa é a minha margem de segurança, tá? Se eu quiser saber em quantidade, faço a mesma conta e encontro o mesmo valor, é óbvio. Isso eu tive a minha margem de segurança. E o grau de alavancagem? Em que o grau de alavancagem interfere? É a medida dos efeitos provocados no lucro quando se altera, algo que vai interferir nas vendas. Essa alteração de algo pode ser tanto no preço quanto na quantidade, ok? Então, o grau de alavancagem operacional, que a gente chama de GAO, é a variação do percentual do lucro operacional em relação às vendas, a variação das vendas. Como eu disse para vocês, nada como um bom exemplo para a gente entender aquela fórmula tão simples. Olha só, eu tenho uma fábrica, as despesas e custos variáveis, as despesas e custos fixas e o preço de venda. Show! Como é que eu vou fazer esse grau de alavancagem? Eu vou ter que fazer uma comparação. Então, eu vou comparar, uma comparação entre a produção e as vendas, tá? Eu tenho 2.500, que é a minha venda, aconteceu, é uma venda normal, né? E eu quero aumentar ela para 3.000 metros quadrados de laje. Show! Então, há um aumento no meu volume. Eu aumentei de 2.500 para 3.000 metros quadrados. Então, em quantidade, houve um aumento de 500 metros quadrados, ok? Que é a diferença entre os dois. Show! Isso representa quanto? Isso representa um aumento de 20%. Como é que eu fiz isso? 500 dividido por 2.500 vezes 100. Por que 2.500, professora? Porque 2.500 foi a minha produção normal, a minha venda normal, tá? E aí eu quis aumentar essa produção, então eu estou vendo o grau de alavancagem. Eu quero saber se a empresa tem condições de aumentar, se a produção normal dela era 2.500 e ela tem condições de aumentar ainda dentro da capacidade máxima. Não é, a gente não está extrapolando a capacidade máxima, ainda dentro da capacidade, a gente tem a opção de aumentar para 3.000, por que não fazer? Isso tudo se o mercado absorver. Aí eu quero saber, se eu aumentar em 20% essa produção e essa venda, o que isso vai interferir no meu resultado? Então, vamos lá. Se a produção fosse realmente 3.000, aqui são metros quadrados, tá? Se a produção realmente for de 3.000, então eu vou ter uma receita de vendas, eu vou multiplicar a quantidade produzida vezes o valor, vou ter o custo, né? Que é a quantidade produzida vezes o custo variável mais o custo fixo, certo? E aí eu vou ter o lucro. Então, se eu vender 3.000 metros quadrados, o meu lucro operacional passa a ser R$3.000. Quando eu vendia 2.500
metros quadrados, o meu lucro era de 1.500. Lembra que eu aumentei, a quantidade foi aumentada em apenas 20%? O que aconteceu com o meu lucro aqui? Antes do próximo slide, eu já sei de antemão que teve um aumento aqui de 50%, mas vamos analisar. Vamos analisar o resultado, e é para isso que a gente está fazendo esse estudo. Olha só, houve um aumento de 20% na quantidade. E esse aumento de 20% na quantidade representou o quê? O dobro do meu lucro. Porque o lucro, vou voltar só para vocês lembrarem, ó, era 1.500 se eu continuasse vendendo 2.500 metros quadrados e passou a 3.000, quer dizer, dobrou, se passasse a 3.000 metros quadrados, ok? Então, houve um aumento de 100%, porque ele saiu de 1.500 e passou a 3.000, certo? O que aconteceu com a alavancagem? Se o meu lucro aumentou em 100% e em relação ao lucro e em relação ao volume apenas 20%, isso representa que o grau de alavancagem é de 5 vezes. Então, 5 vezes a mais. Aumentar o volume significa aumentar o volume em 20% representa um aumento no lucro de 5 vezes mais o que era, ok? Então, foi para 5 vezes o aumento. Então, 20% representa um lucro aumentado em 5 vezes. Olha só, que o aumento de 20% na quantidade representa um aumento de 5 vezes no lucro da empresa. Desde que o mercado, isso aqui é super importante, desde que o mercado absorva, ok? Desde que haja demanda. Eu não posso aumentar porque eu quero. Seria ótimo. Hoje o mercado absorve 100.000 unidades do meu produto. Ah, mas como eu quero aumentar meu lucro, eu vou aumentar em 20% para poder aumentar meu lucro em 5 vezes. Só que tem um detalhe, o mercado absorve? Não. Então, essa quantidade que eu estou aumentando só vai fazer com que o meu dinheiro fique parado no depósito com aquelas mercadorias que não foram absorvidas pelo mercado. Vamos lá, mais exercícios, olha só. Uma empresa com capacidade máxima de produção de 250 unidades, então aqui eu estou dizendo que a capacidade máxima dela são 250 unidades, então não posso ultrapassar isso, mesmo que o mercado tenha condições de ultrapassar. Show! O custo fixo é de 18.000, o custo variável 250 por unidade, o preço de venda 400 por unidade. Operando no nível da normalidade, a capacidade máxima é de 250, mas o que a empresa está operando normalmente é 150, então existe ainda uma lacuna para eu aumentar aí de 100 unidades se eu quiser, ok? Então, se alguém te propuser, você tem uma capacidade máxima de 250, você só opera por 150, e alguém fala assim, eu te pago o dobro do que você está me vendendo, o preço de venda, se você produzir mais 150, não posso aceitar. Por quê? Porque ultrapassa a minha capacidade máxima, então significa que todos os meus cálculos têm que ser refeito. E, inclusive, pode ser que eu tenha que adquirir mais material, máquinas, mais equipamentos, e aí eu tenho que ver se vale a pena por conta de um único pedido, ok? Mas como eu estou dentro da minha capacidade, aí eu posso negociar esse aumento aí. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Eu calculei o ponto de equilíbrio são 120 unidades. Como é que eu descubro? Já que eu sei o ponto de equilíbrio em 120 unidades, eu sei que a minha margem de segurança, calculando usando as fórmulas, é de 30 unidades. Com isso, eu sei que a minha margem de segurança, e pura coincidência com o exercício anterior, o exemplo anterior, é de 20%. Se alguém quiser saber qual a margem de segurança, 20%. Show! Ainda em relação ao exercício anterior, se ela operar em 200 unidades, quer dizer, a capacidade capacidade máxima 250, capacidade normal 150, ela quer aumentar para 200 unidades, então ela sai de 150 para 200, ela está aumentando aqui apenas 50 unidades.
Como é que fica o grau de alavancagem dessa empresa? Então, vamos lá? Primeiro, eu tenho que calcular a 150. Então, calculando a 150 unidades, eu sei que o lucro operacional é de 4.500. Calculando em cima das 200 unidades, o lucro operacional passa a ser 12 mil. Certo? Aí, eu calculo que esse aumento de 50 unidades vai me proporcionar um lucro diferente, um lucro aumentado de 7.500, certo? Como é que eu encontrei 7.500? 12 mil menos 4.500, 7.500. A quantidade foi apenas de 50 unidades, a gente já sabia. Vamos calcular agora o percentual de variação do lucro. Depois vamos calcular o percentual de variação da quantidade, para daí então a gente encontrar o grau de alavancagem operacional. E foi só coincidência, tá? Os mesmos valores do primeiro. Para calcular a variação do lucro, eu vou pegar o lucro, a diferença de lucro, vou dividir, quer dizer, o que aumentou de lucro, né? A variação do lucro, vou dividir pela capacidade normal, pela produção normal, e vou multiplicar por 100. Então, esse aqui é a variação de lucro, caso eu aumente o valor, tá? A quantidade produzida. E a variação de quantidade, eu vou pegar os 50, que foi o que eu aumentei, dividido pelos 150, que era o que eu produzia normalmente, e vou multiplicar por 100. Aí encontrei a capacidade, ou a variação, o percentual de variação. Um dividido pelo outro, então, deu 5 vezes a unidade. Aí alguém pode me perguntar, mas professora, eu posso também baixar, por exemplo, de 150 para 100? Claro que pode. E os cálculos podem ser feitos do mesmo jeito. E o grau de alavancagem vai te mostrar que se você diminuir a quantidade porque o mercado não está absorvendo, o que isso vai impactar no seu resultado, sem problema nenhum. Aqui mostrou que com um aumento de 50 unidades, que representa apenas, 20%, se eu não me engano, deixa eu voltar lá. Isso, representou apenas 20%, eu consigo aumentar em 5 vezes. Gente, 20% 5 vezes foi pura coincidência, tá? Ok, continuando ainda analisando, vamos fazer agora uma análise da variação da rentabilidade e da lucratividade. Então vamos ver o que significa ver a rentabilidade e o que significa ver a lucratividade. A rentabilidade é o lucro, é o que o lucro representa em cima do investimento que você fez. Então, é quanto aquele investimento está sendo rentável. E a lucratividade é o lucro que você está tendo em relação à sua receita. Você vendeu, a sua receita foi de 100 mil e eu tive um lucro de 10%. Isso é lucratividade. Agora, eu investi 200 mil no negócio e desse negócio eu consegui lucrar 10%. Isso é rentabilidade, tá? Essa é a diferença entre rentabilidade e lucratividade. São nomes diferentes, são conceitos diferentes que a maioria das pessoas acham que falam bem assim. Qual é a sua rentabilidade da receita? Não é, né? Não existe. É qual a sua lucratividade da receita. Vamos lá. Um exemplo. Eu tenho um investimento de 2 mil, preço de venda, custos fixos e variáveis, capacidade produtiva. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Uma tabela para vocês entenderem. Eu tenho o preço de venda que está bem aqui nesse primeiro. A quantidade, tá? Eu tenho todos os custos, no caso, custo variável, margem de contribuição, custo fixo, lucro. Então, vamos ver o que a gente quer. Esse aqui é o normal. O normal é o preço de venda ser R$20, a quantidade que eu vou produzir e vender ser 200 unidades, e aí em cima de 200 unidades e R$20 o preço de venda, e os custos que eu já informei para vocês antes, eu tenho como receita 4 mil, custo variável 3, margem de contribuição 1.000, custo fixo 800, lucro 200. Eu quero saber agora a rentabilidade. Como é que eu encontrei que a rentabilidade foi 10 mil? Vocês lembram quanto é que foi o valor do investimento? Eu não. Vamos lá? Investimento foi R$2.000. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o lucro, que é 200. Ó, vou calcular aqui para vocês a rentabilidade, ó. A rentabilidade. Eu vou pegar o quê? O lucro, que foi 200. Vou dividir pelo investimento, que foi 2 mil, e vou multiplicar por 100.
E vou encontrar com certeza 10%. Vou fazer isso aqui para vocês na calculadora agora, ó. 200 dividido por 2.000 vezes 100. Deu exatamente 10%. Significa que, em relação ao meu investimento, esse negócio me dá uma lucratividade de 10%. Em relação à minha lucratividade, vamos lá, lucratividade, eu vou fazer como? Eu vou pegar os 200, vou dividir por quanto? Pela minha receita, que foi 4.000, e vou multiplicar por 100. E vou encontrar 5%. Significa que o lucro que eu tenho em relação a essa receita, com base nessa quantidade vendida, é de 5%. Aí, o que eu quero falar? Está em vermelhinho a quantidade. O que significa que eu vou simular alterações da minha quantidade. Se eu diminuir a quantidade e os outros parâmetros continuam o mesmo. Se eu diminuir a minha quantidade em 10%, o que isso representa? Então, saiu de 200, foi para 180, representou para mim que se eu diminuir a quantidade, eu vou ter uma rentabilidade que vai sair de 10 para 5. Então, eu diminuí apenas 10% e aqui na metade, tá? E a minha lucratividade vai sair de 5 para 2,78, um pouco mais do que a metade, ok? Agora, se eu diminuir de 200 para 160, quer dizer, 20% a menos na quantidade, eu fico sem rentabilidade e sem lucratividade. Então, isso aqui eu não posso nem pensar nessa possibilidade. Se o mercado estiver muito ruim, eu não posso perder vendas referentes a 20% da minha quantidade, porque aí eu vou ficar no 0 a 0, ok? Se eu aumentar a minha quantidade produzida, ó, o que acontece com a rentabilidade e com a lucratividade, em 10% ele aumenta aqui. Se eu aumentar em 20%, eu também tenho um aumento. Como é que eu vou decidir? Primeiro, eu sei que eu não posso diminuir 20%, porque aí vai dar um problema sério na minha empresa. Eu vou ficar sem nenhum dinheiro para fazer um movimento extra. Eu vou ter só o suficiente para pagar os custos e as despesas lá do 0 a 0, ok? Agora, se eu tiver uma queda apenas de 10%, eu sofro, mas ainda sobrevivo. Se eu tiver que aumentar a quantidade e houver demanda, seria a melhor coisa que eu tenho que fazer. Isso analisando a quantidade. Vamos analisar agora o preço. Se eu mantiver a quantidade e eu mexer no preço, o que vai acontecer? Se eu diminuir o preço em 10%, olha o que acontece com a minha rentabilidade. Ixi, não posso, ó. Nem tenho rentabilidade. Fica negativo. Negativo significa sem rentabilidade, significa prejuízo, ok? Então, se eu não posso diminuir 10%, vê lá 20%. Nesse caso dessa empresa, mexer em preço para menos não é o negócio, tá? Então, se eu tiver que diminuir, tem que ser na quantidade, porque a gente acabou de analisar. Se eu tiver que aumentar, aí, se eu aumentar em 10%, olha o que acontece, show! Aumenta muito mais do que a quantidade, se eu mexesse na quantidade. Em 20%, então, nem se fala. Olha, para essa empresa, o que eu posso analisar para essa empresa? O que eu posso analisar para essa empresa é o seguinte, se ela não puder operar na normalidade dela, se eu tiver que diminuir, eu tenho que diminuir na quantidade, não no preço, jamais no preço. Se eu tiver que aumentar, é melhor que eu aumente no preço do que na quantidade. Por quê? Porque o retorno do preço vai ser muito maior do que o retorno se eu aumentar a quantidade. Mas tudo isso tem que ser analisado em relação à demanda, tá? Ao preço de mercado. Eu não posso sair de 20 para 22 ou 24 só porque eu quero. A não ser que o meu preço seja defasado e que o mercado suporte aumentar para 22 ou 24. Ok? Com isso eu mostro para vocês o quanto custo, volume e lucro é importante, o quanto custo é importante, o quanto saber utilizar as ferramentas de custo vão te dar muitos subsídios para tomada de decisão, tá? É por isso que eu gosto tanto de custos. Ok, gente? Obrigada pela atenção de vocês.